A Marvel mudou completamente os X-Men nos quadrinhos e isso é uma consequência direta do que está acontecendo nos filmes e também vai gerar consequências para como os X-Men vão aparecer no futuro dos cinemas. Pode apostar, o que aconteceu agora nos quadrinhos vai ditar como vão ser esses personagens no universo cinematográfico da Marvel daqui a pouco. Vamos conversar sobre tudo isso, sobre essa história revolucionária que acabou de acabar nos quadrinhos, ou melhor, acabou de começar. Você vai entender daqui a pouco e tudo isso aqui nesse vídeo. Como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal glorioso e se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações porque nós estamos sempre conversando aqui sobre as novidades de quadrinhos, cinema e super-heróis. Tá todo mundo curioso com o que vai acontecer com os X-Men e os mutantes no universo cinematográfico da Marvel. Porque, como a gente sabe bem, a Disney comprou a Fox e agora tem esses personagens para usar junto com os Vingadores e com outros personagens por aí. E isso está sendo refletido diretamente nos quadrinhos. E é óbvio, os quadrinhos vão refletir isso aí de volta para os filmes. Por que eu estou falando que aconteceu uma coisa revolucionária com os X-Men? Porque foi anunciado há um tempo atrás e acabou de acabar aqui um arco de histórias chamado House of X e Powers of X. São duas séries separadas, que em português ficou traduzido para Dinastia X e Potências de X. Essas histórias, que são duas linhas de HQ, mas que são totalmente interligadas, se forem lançar em um formato encadernado dessa história, tem que lançar junto. Dinastia X e Potência de X tem que sair junto, porque são uma história só. Elas foram escritas pelo Jonathan Hickman, que já fez uns comentários bem pertinentes sobre os quadrinhos e sobre os cinemas, e é ilustrada também por um brasileiro, um compatriota nosso aqui, o R.B. Silva, com uma arte sensacional, magnífica. Nossa, é uma das HQs mais bonitas que eu já li na minha vida e isso está acontecendo agora. Essa HQ fez história e enquanto eu tava lendo ela, dava pra sentir, nossa, eu tô lendo agora uma coisa muito importante, não só pros X-Men, mas provavelmente pro universo Marvel como um todo. E quando eu te contar o que aconteceu e o que está começando depois desse arco, você vai entender por que isso também é muito importante pros filmes. Para começar, eu acho que é importante eu contextualizar um pouco qual era a situação dos X-Men nos quadrinhos. Pois bem, na época que a Fox estava fazendo os filmes do X-Men independentemente, X-Men Apocalipse, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, a Marvel nos quadrinhos estava ativamente boicotando os X-Men através de várias iniciativas, né? Colocando os Inumanos para serem uma espécie de substitutos dos X-Men, extinguindo mutantes pelo planeta lá, pelo universo da Marvel, várias coisas assim. Os X-Men, que eram a super equipe mais importante da Marvel, foram sendo colocadas para um papel totalmente secundário, basicamente desaparecendo do universo Marvel. Porém, como eu já mencionei nesse vídeo aqui, a Disney comprou a Fox e agora a Fox não faz mais filmes dos X-Men sozinhos, ou seja, os próximos filmes dos X-Men dos mutantes vão ser da Marvel. E daí essa informação, óbvio, passou pelos quadrinhos da Marvel falando basicamente, ó, pode voltar a usar esses personagens porque qualquer lucro que nós pudermos tirar deles nos cinemas vão ser todos nossos, nós que vamos fazer filmes deles, então tá liberado, volta os mutantes aí, os X-Men pro universo Marvel dos quadrinhos de boa. E é aí que entra esse arco aí da Dinastia X e Potências de X, porque é o renascimento dos X-Men. Tanto é que o arco de histórias que vai começar logo depois agora, que terminou Potências de X e Dinastia X, é Alvorecer do X, ou seja, um novo nascimento para os X-Men. É uma nova fase para os X-Men começando agora. Mas o que aconteceu para essa nova história dos X-Men ser tão revolucionária? Para começo de conversa, o Professor Xavier. Você olhe para esse Professor Xavier, tá totalmente diferente do Professor Xavier que a maioria das pessoas está acostumada, e na cadeira de rodas, usando o cérebro, que é uma máquina que ocupa uma sala inteira.
Agora, o professor Xavier, ele não está mais paralítico já há algum tempo e ele usa o cérebro o tempo inteiro. Aquele capacete é o cérebro e a todo momento ele está conectado com todos os mutantes de todo o planeta, com todos os seres vivos até se ele quiser, porque em vários momentos do quadrinho Dinastia X e Potências de X, ele mandou mensagens para todo o planeta, todos os seres vivos do planeta, melhor, todos os humanos e mutantes do planeta receberam aquela mensagem mentalmente que o professor Xavier estava mandando assim, de boa, pô. Mandando a mensagem para todo o planeta, só assim, de boaça. O que por si só já é uma mudança radical para o personagem. Sem mencionar que aquela antiga rivalidade, professor Xavier versus Magneto, acabou. Eles viram que eles precisam trabalhar juntos. Não tem isso mais de mutante lutar contra mutante. Agora todos os mutantes estão reunidos e já eu vou te contar por quê. Talvez uma das coisas mais interessantes dessa reunião de todos os mutantes da Terra seja onde eles se reuniram. Eles se reuniram em Krakoa, a Ilha Mutante, o Mutante Ilha, que é um personagem mega importante para o início da história dos X-Men. Foi a ilha onde o time original dos X-Men se perdeu lá atrás, nas primeiras histórias, e aí um novo time dos X-Men, que é o time clássico aí, com Ciclope, Wolverine, Tempestade, e aí esse time foi resgatar a antiga equipe dos X-Men que estava presa nessa ilha aí. Pois bem, essa ilha foi reconquistada, foi redescoberta pelos X-Men como uma aliada. É uma ilha consciente. E dentro dessa ilha consciente, mutante, os X-Men viram, ou melhor, o professor Xavier, junto com outros mutantes, viram o lugar perfeito para os mutantes se reunirem e criarem uma nova nação mutante totalmente independente dos humanos. E é aí que o bicho pega fogo, porque os mutantes se colocam como a raça superior mesmo, a próxima evolução dos humanos. Então eles se isolam naquela ilha e em vez, o professor Xavier até fala isso no discurso dele para a humanidade, que é um discurso sensacional. Esse arco de história é cheio de discursos sensacionais, principalmente do professor Xavier. Você ouve ele falando, cara, esse cara, nossa, essa mensagem aí é poderosa. E o que eles oferecem aos humanos é basicamente assim, eles chegam para as outras nações e falam, olha, podemos oferecer para vocês substâncias que vão curar a maior parte das doenças e uma substância que vai aumentar a vida humana em 5 anos. Simplesmente os humanos que tiverem acesso a essa droga, esse medicamento, vão poder viver 5 anos a mais. Simplesmente, só isso. Parece pouco, mas se você soubesse que poderia ganhar 5 anos a mais de vida, nossa, isso é bastante coisa. E em troca desses recursos, os mutantes queriam que as nações do planeta reconhecessem Krakoa como uma nação legítima, fosse reconhecida pela ONU, uma nação como qualquer outra, como Estados Unidos, como Rússia, como China, como qualquer país aí. O engraçado é que no quadrinho mostra em páginas assim, como se fossem infográficos, várias informações relacionadas à história. E em determinado momento eles mostram quais nações aceitaram e quais recusaram reconhecer Krakoa como uma nação e receber esses medicamentos. E uma das nações que se recusaram a receber esses medicamentos e reconhecer Krakoa como nação foi o Brasil. Olha aí. O Brasil tá comprando briga com os mutantes no universo Marvel. Ó que cagada. Tá de sacanagem. Vou nem comentar mais a respeito disso. Então por aí você já começa a sentir. Então os X-Men não são mais aqueles coitadinhos que estão sempre fugindo e sofrendo dos humanos de perseguição, né? Eles se colocaram em um papel, em uma posição de poder. Tanto é que Krakoa, sendo uma nação agora, montou um conselho de líderes que vão governar Krakoa. E como eu falei, Magneto e Professor Xavier se uniram porque não tem mais espaço para briga entre mutantes. Só que eles não foram os únicos. Junto com eles também se uniu ninguém menos que o próprio Apocalipse. Um grande vilão dos X-Men agora faz parte de Krakoa porque ele viu que os mutantes precisavam se unir. Mas o Apocalipse até fala em um momento que, finalmente vocês entenderam. Porque tudo que o Apocalipse queria, segundo ele próprio, é que os mutantes precisavam
precisavam reconhecer que eram superiores e precisavam se impor à humanidade. E é exatamente isso que todos os mutantes e os X-Men estão fazendo agora. Mas como? Você pode perguntar, como isso foi possível? O que fez tantos mutantes com ideias tão diferentes se reunirem agora? Quem fez isso foi a Moira. A Moira é uma personagem que até antes desse arco de histórias não era considerada uma mutante, mas nessa história foi revelado que ela era uma mutante e o superpoder dela pode ser classificado como reencarnação. E aí você pensa, pô, que poder? Meio genérico, né? Reencarnação. Só que não é uma reencarnação simples, que ela morre aqui e renasce em outro corpo lá depois, não. Quando ela morre, a vida dela reseta e ela nasce de novo lá atrás, no passado, onde ela tinha nascido da primeira vez. Só que com as lembranças de tudo que aconteceu depois. Você lembra daquele filme do Dia da Marmota, em que fica repetindo, a pessoa dorme e acorda no mesmo dia que dormiu e fica repetindo aquele dia pra sempre? Tem aquele filme também do Tom Cruise, que é No Limite do Amanhã, se eu não me engano, que toda vez que ele morre, ele volta pra um determinado momento no tempo ali. É exatamente isso que acontece com a Moira. Quando ela morre, ela volta pro início da vida dela. Só que ela volta com os conhecimentos da vida anterior. Então, o que ela fez nessas vidas todas dela foi basicamente presenciar o fim dos mutantes diversas vezes. Para resumir aqui para vocês, 10 vezes. Em 10 vidas diferentes, ela presenciou os X-Men, os mutantes, sendo dizimados. Em uma vida, ela tentou se aliar ao Professor Xavier e viu que deu errado. Os mutantes morreram. Em outra vida, ela se aliou ao Magneto e ela viu que deu errado. Os mutantes morreram. Em outra vida, ela se aliou ao Apocalipse e deu errado. Os mutantes morreram. Agora, nessa vida, que é a vida atual desse arco de histórias, nessa vida ela decidiu, não tem mais jeito. Não posso tomar um lado. Eu tenho que unir todo mundo. E é por isso que todos os mutantes se reuniram, porque a Moira mostrou para todos esses líderes mutantes que não importa o que eles fizessem separados, não tinha jeito. Os mutantes seriam extintos a não ser que eles trabalhassem em conjunto e fizessem uma coisa que nunca haviam feito antes. E o mais incrível é o que foi revelado na última edição de Potência de X, que fechou esse arco inicial de histórias. Foi a grande revelação que colocou os X-Men em uma posição que eles nunca tiveram antes, porque a posição dos X-Men agora realmente é diferente das que a gente tinha visto em filmes em quadrinhos anteriormente. Agora é mutantes versus humanos e eu vou dizer por quê. Para começo de conversa, os X-Men estão se armando de forma a ficarem praticamente imbatíveis. Eles estão vivendo em uma ilha consciente, que é a Krakoa, que pode criar portais para qualquer lugar do planeta e até para fora do planeta. É só um X-Men, um mutante, levar um broto de Krakoa com ele e pronto, aquele broto pode abrir um portal para esse mutante se transportar para dentro de Krakoa ou para qualquer lugar. E como a ilha é consciente, ela só vai deixar que pessoas autorizadas usem esse tipo de transporte, entendeu? Eles podem se transportar para qualquer lugar, simplesmente assim, e é totalmente seguro para os mutantes. Isso já dá uma vantagem absurda. Outra vantagem é que eles estão numa nação, eles são organizados agora. Outra vantagem é que agora todos os poderes mutantes estão reunidos. X-Men, Magneto, Apocalipse, até o Senhor Sinistro, os seres mais importantes e poderosos que são mutantes estão reunidos em Krakoa. Outra vantagem é que eles têm conhecimento do futuro através da Moira, que reencarnou e sabe as coisas que podem acontecer se os mutantes tomarem certas atitudes. E mais que isso tudo, a coisa mais sensacional é que agora os mutantes são basicamente imortais. Se um mutante morrer em batalha, eles podem recriar esse mutante através da combinação de poderes de vários mutantes lá. E pronto, esse mutante renasce com a consciência que eles tinham da última vez que eles estavam vivos, basicamente dando continuidade à vida que eles acabaram de perder quando morreram ali. Ou seja, eles têm uma nação, são mega poderosos e são imortais. Essa é a situação dos mutantes agora. E por que finalmente eles estão contra a humanidade?
humanidade, porque eles repararam nessas vidas da Moira que, no fim das contas, os X-Men, os mutantes, de forma geral, sempre perdiam, sempre eram exterminados. E eles tentaram impedir o desenvolvimento de máquinas, sabe, o projeto lá dos sentinelas que iam caçar mutantes. Eles tentaram negociar com a humanidade até que, sabe, 1000 anos no futuro, a Moira sobreviveu 1000 anos no futuro, junto com o Wolverine. E eles descobriram que não importa o que eles fizessem, no fim das contas, o grande inimigo deles era uma raça que evoluiria a partir dos humanos. Os humanos, em determinado momento, iriam se fundir às máquinas e virar uma outra espécie. Uma espécie até superior aos próprios mutantes. Então não era contra as máquinas que os X-Men precisavam lutar, era contra a própria humanidade, para que a humanidade nunca se tornasse essa outra espécie avançada que acabaria extinguindo os mutantes em algum momento. Então agora, no passado, nessa nova vida da Moira, o que eles estão tentando fazer é criar uma força para combater a humanidade. Não ficou tão claro como eles vão fazer isso, mas eles precisam resistir aos humanos e impedir que os humanos se desenvolvam, porque o grande inimigo dos mutantes são os humanos. Não tem mais aquele papinho do professor Xavier, não, vamos proteger aqui os humanos, porque a gente pode viver em paz, em harmonia. Não, mutantes e humanos não podem viver em harmonia. Então todos os passos que os X-Men estão tomando agora, pelo menos o professor Xavier, com o Magneto e essa liderança dos mutantes, é basicamente para garantir a sobrevivência dos mutantes, não importa o que aconteça. Essa história, como eu falei, vai continuar nos quadrinhos a partir do arco Alvorecer do X, que vai incluir uma nova revista dos X-Men, dos Marauders, da Excalibur, da X-Force, dos Novos Mutantes e dos Anjos Caídos. Ou seja, para uma linha de publicações, que são as linhas derivadas dos X-Men, que estava praticamente extinta antigamente, dá para ver que vai ter um monte de revista dos X-Men surgindo agora, realmente mostrando uma nova era, uma nova saga para os X-Men, para os mutantes no universo Marvel dos quadrinhos. E os filmes? O que os filmes têm a ver com isso? Eu falei que o Jonathan Hickman fez uns comentários interessantes a respeito disso, né? Ele falou certa vez em uma entrevista que ele achava errado que os quadrinhos imitassem os filmes. O que tinha que acontecer era os filmes imitarem os quadrinhos. E é exatamente isso que eu acredito que vai acontecer. Por quê? O Kevin Feige, que é o cabeção, cabeça grande, cabeça gigante da Marvel Studios, ele nunca faz um filme de uma franquia de uma forma que a gente já viu antes. Por exemplo, o Homem-Aranha, quando entrou no universo cinematográfico da Marvel, foi construído de forma a ficar completamente diferente dos outros dois Homens-Aranha que nós vimos anteriormente nos cinemas. Tanto é que mudou Mary Jane, não é mais um adulto interpretando uma criança na escola, ele agora é aprendiz do Tony Stark. É totalmente diferente, um Homem-Aranha totalmente diferente do que a gente tinha visto. Então, agora, quando forem apresentar os X-Men, tudo indica que o Kevin Feige e a Marvel Studios vão apresentar os X-Men de forma totalmente inovadora também. Então não vai ter Professor Xavier na cadeira de rodas, não vai ter Professor Xavier versus Magneto. Isso tudo já foi muito explorado nos filmes anteriores que a Fox fez. Agora, no cinema, esses personagens vão ter uma abordagem totalmente diferente. Então, meus amigos, qual é a abordagem mais diferente para X-Men do que essa que está sendo construída agora? E nós também temos várias evidências de que a Marvel Studios também usa como inspiração muitas coisas recentes dos quadrinhos. Para você ver aí, a Miss Marvel já vai ganhar uma série de TV pela Disney Plus. Melhor, não sei nem se eu posso falar série de TV, né? Série para o serviço de streaming da Disney. E ela depois vai aparecer nos filmes. E é uma personagem totalmente recente aí. Surgiu poucos anos atrás, mas já tá ganhando esse destaque todo. Agora os X-Men estão sendo transformados nos quadrinhos
para serem usados no cinema também. Pode esperar para ver um Professor Xavier com cérebro daquele jeito aí que apareceu nos quadrinhos, no filme também. Pode esperar para ver os X-Men estabelecendo uma nação independente em Krakoa, que é uma ilha consciente com tecnologia orgânica. Isso que nós estamos vendo nos quadrinhos é a história sendo feita não só para os X-Men, não só para os quadrinhos da Marvel, mas muito provavelmente para o universo cinematográfico da Marvel também. O que você achou disso tudo? Eu resumi pra caramba a Potências de X e a Dinastia X. São quadrinhos que quando sair aqui no Brasil você precisa ler, porque é incrível, uma leitura sensacional e a hora que você for ler, você vai sentir a importância dessa história para esses personagens. Aqui do lado tem uns vídeos que você talvez não tenha assistido, então clica aqui e assiste. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Opa! Gente, eu vou cortar isso tudo do vídeo, não pode. Não posso fazer uma coisa dessa no vídeo. Ou posso?